sua melhor versão, com a doutora Nádia França. Segunda-feira é dia dela brilhar por aqui. Doutora Nádia França, ela que é pós-graduada em dermatologia com especialização em cirurgias faciais. Doutora Nádia, bem-vinda! Você tá bem maravilhosa? Tô bem, graças a Deus. Vocês? Também, doutora Nádia. Quando a gente fala de Botox, acho que a gente pensa logo em resolver a questão das ruguinhas, né? E aí, talvez seja interessante falar sobre a avaliação, porque existem as ruguinhas que são estáticas e aquelas ruguinhas dinâmicas. Quais são as diferenças entre elas e quando o Botox é indicado? Vamos lá. Quando a gente já tem rugas estáticas, normalmente é quando você não fez um Botox preventivo e acabou tendo a fratura da derme. O que é a ruga? Onde tem uma movimentação da musculatura, aquela pele vai dobrando, igual um papel, vai amassando. Sim. Então chega uma hora que dobrou tanto aquela pele que formou a ruga estática. Ou seja, é aquela que você não precisa nem movimentar o rosto, que ela já vai estar ali, aquela ondinha. Ai, Jesus, entendi. É justamente onde tem a contratura da musculatura. E já as dinâmicas, quando a gente movimenta, aparece. Entendi. É justamente ela que o Botox trata para não formar as rugas estáticas. Ah, porque é tipo uma evolução, Isso. né? Eu mesma, por exemplo, ó, quando eu faço assim, minha filha, aquela famosa ruga de preocupação que tem aqui, ó, bem aqui no meio e olhe que é uma das piores rugas para tratar. Doutora, tu acredita que eu vi uma amiga minha, tem como não, né, mostrar aqui meu big close da minha ruguinha? Uma amiga minha, doutora, ela ficou simplesmente com um vinco tão grande aqui que teve que fazer não sei o que lá, porque já não tinha mais botox ou preenchimento que desse certo. Normalmente a gente coloca fio, porque essa região de glabela é uma região extremamente perigosa para ser preenchida. Aqui, ó, Anselmo, menino, deu um big close mesmo, não foi? Ó, tá vendo isso aqui? Pronto, ó, quando eu tô estirada, com a cara esticada, não tem quem diga. Aí quando eu faço, é o quê, menina? Tem que ir lá pro consultório fazer Eita, um botox. Doutora Nádia, me diga uma coisa. Isso tem a ver com essa repetição, assim, é como se aqui fosse uma região mais forte do meu rosto e eu fico forçando mais? Porque a gente tem um músculo chamado corrugador. Esse músculo, ele é bem forte. Quando a gente franze de preocupação, tem pessoas que são muito expressivas, então ela faz esse vínculo. Entendi. E futuramente pode marcar e realmente é bem difícil de tirar. Não, deixa assim, uma carinha bem, né, coisada assim. Maravilhosa. Quando a gente fala do Botox, talvez a gente pense só nessa questão mesmo dele deixar o rosto, né, a gente pensando assim no rosto, mais lisinho, né, não ficar com essas rugas ali marcadas. Mas ele traz outros benefícios para a nossa pele também, doutora? Sim, em número. Tanto que o Botox ele é utilizado para várias outras finalidades. Por exemplo, uma pessoa que tem acne, ele melhora, diminui a produção de sebo, consequentemente diminuindo a acne. Não sabia. Para quem tem rosácea, aquela inflamação, ele diminui aquela inflamação na pele. Então, ele tem várias outras funções. Sim. Não apenas a questão estética. Às vezes as pessoas elas têm uma hiperidrose, que é o suor excessivo embaixo das axilas. Ele trata a hiperidrose. Suor excessivo no couro cabeludo, ele trata também. Então, ele tem outras finalidades. E também ele é utilizado para pacientes que têm paralisia, para corrigir algumas assimetrias. Então, existe um rol imenso do que o Botox pode ser utilizado. É claro que a gente ama, deixa a pele com um brilho, realmente deixa a gente com aquela expressão mais descansada. Isso. Eu vi até um rios que eu achei muito engraçado no Instagram, falando que dê de presente o Botox para sua namorada, que ela não vai conseguir fazer cara de raiva. Não vai, nunca vai estar sempre com o rosto descansado, feliz da vida, né? Vamos falar sobre os efeitos, que às vezes quando a gente coloca, a sensação talvez que tenha seria de uma leve dormência, quando você deita assim em cima, pode ser que você sinta um pouquinho dolorido, isso pode acontecer, doutora? É só porque existe, a gente tem uns furinhos, né, que coloca, mas assim, é muito tranquilo. O pós do Botox, diferentemente de outros procedimentos, é um pós que você não tem tantas recomendações pós o procedimento. Às vezes fica um hematomazinho, se pegar algum vaso, porque a face é extremamente vascularizada. Mas fora isso, é um procedimento extremamente tranquilo, que você, de 3 a 15 dias, você começa a ver o resultado, porque o Botox ele não faz resultado na hora. Ele vai agir ali na sinapse do músculo, paralisando a musculatura, então demora um tempinho para que ele faça o efeito. Entendi. Então é algo que você não aplica e na mesma hora vai ficar esticado, né, doutora? Vai precisar de um tempinho, né? Inclusive, vamos colocar aí na tela, né, a doutora Nádia mandou uma imagem pra gente, sobre as áreas do rosto que podem ser aplicadas. A gente já viu que existem também essas outras possibilidades, né? Com relação à parte das axilas, couro cabeludo,
cabeludo. Então, ali, ó, rugas na testa, rugas na glabela, que é exatamente essa parte aqui, né, doutora? Entre as sobrancelhas. Elevação da ponta do nariz. É botox? Eu pensei que era preenchimento. Às vezes tem gente que, quando vai sorrir, a ponta baixa. Então, a gente tem como paralisar essa musculatura para quando ele sorrir, a ponta continuar empinadinha. Entendi. Elevação dos cantos da boca, porque aí vai ficar aquela boquinha que é mais caída, com o botox vai ficar mais... Sorriso gengival, às vezes mostra muito o sorriso. Verdade, tem queixo mesmo. celulítico, quando contrai o queixo, aí faz aquela Chama celulite. como queixo celulítico? Queixo celulítico. Que fica tipo um buraquinho assim, buraquinho, né? isso. Entendi. Elevação das sobrancelhas, que até eu tenho uma amiga que ela faz, né, essa parte de micropigmentação, e ela diz que não tem micropigmentação que eleve as sobrancelhas. Tem que ser o botox, isso, doutora? Aí tem também os pés de galinha, os famosos e temidos pés de galinha. Redução de bruxismo, doutora? Sim. Caramba, que massa! E as linhas do pescoço. Quando a gente fala sobre o pescoço, né, é uma região que muitas vezes a gente foca muito no rosto e o pescoço acaba entregando porque é uma região que acaba que não conversa com o rosto, que às vezes fica bem esticadinho e o pescoço não. Como é, assim, que quando já está... Eu sei que a doutora Nádia, ela sempre traz essas possibilidades, né? Em situações mais extremas ou quando ainda está no início. Mas como é que seria, doutora, assim, para começar esse tratamento? Porque a gente tem um músculo que eu até já falei, aquele platismo. Ele vem aqui puxando o nosso rosto para baixo. Tá. Então, o botox, ele vai paralisar essa musculatura, fazendo com que o músculo relaxe. Então, ele diminui a força que ele faz puxando o rosto para baixo. Entendi. E marcando, porque a gente quer ter até as bandas platismais mais bem marcadas. Entendi. Então, tanto fazer força, aquele músculo fica mais frágil. Vamos falar também que tem gente que diz assim, fulano faz botox 2 vezes no ano e fica perfeito. Eu preciso fazer várias vezes, ou tem quem diga assim, olha, não pode fazer muitas vezes não, senão o rosto fica acostumado e já não pega mais o efeito. Porque algumas pessoas, digamos, têm uma durabilidade maior da ação do botox e outras não, doutora? Existem vários fatores. O botox é dose dependente e alvo dependente. Então, a gente tem que botar a dose adequada para aquele músculo. Existem algumas pessoas que fazem hiperdiluição, botam muita soro dentro da diluição do botox e faz ela hiperdiluída. Ele paralisa, mas volta mais rápido. E existem pessoas que têm a contratura, a força da musculatura muito forte e precisam de mais dose. Ou pessoas que fazem atividade física, que tem um metabolismo muito acelerado e esse botox vai embora mais cedo. Ah, então quer dizer que dependendo também do metabolismo, acaba que ele vai sair mais rápido, digamos assim. Tem uma quantidade, porque às vezes a pessoa faz, aí com 15 dias volta para ver se funcionou, pode aplicar de novo ou tem um tempo mínimo entre essas aplicações? Tem um tempo mínimo que a gente tem, máximo, né, que a gente tem que fazer até 30 dias esses retornos, porque após 30 dias, quando você faz a aplicação do botox, você tem mais risco de fazer efeito vacina, que é o seu organismo criar anticorpos para combater a toxina botulínica. Entendi. Então tem que ter cuidado, né, muito, também para assim, não... como eu falo, tem muita gente causando resistência ao botox por fazer em locais que às vezes hiperdiluem e o organismo ele fica mais fácil, mais suscetível para fazer anticorpos para combater a toxina. Então, assim, passar um ano sem fazer botox. Ah, meu pai, é luta, quem gosta, doutora. realmente... A pessoa fica acostumada, né, com o rostinho sempre lisinho. Tem interação dos nossos telespectadores. Bora ver a turma que está aí participando com a gente. Boa tarde, Desirê, doutora Nádia. Lá no começo, quando surgiu o botox, uma conhecida colocou no rosto. Quando foi perdendo o efeito, ela me disse que sentia um pouco rígido e como se estivesse fazendo peso para baixo. Não era visível, era tipo uma sensação, né? Isso faz sentido? Ou será que o produto está mais evoluído? Leila Cordeiro, maravilhosa, sempre conosco. A tecnologia vai mudando, né, doutora? Assim, ela é estranha porque parece que era como se estivesse perdendo o efeito, é que ela sentia rígido, né? Assim, não é comum o botox deixar a musculatura rígida, né? Ele tende a deixar ela realmente mais leve, relaxada, né? Não mais rígida. Pode ser que ele tenha associado algum produto, algum ácido hialurônico, porque as pessoas têm muito essa dúvida. Às vezes elas dizem, eu coloquei botox e colocou ácido hialurônico. Então tem que ver o que foi que ela colocou, não é comum. Quando sai o efeito do botox, a sua musculatura volta a funcionar. É como se assim, o botox desse um start e parasse de funcionar a musculatura. Ela parasse e depois ela vai voltando a funcionar novamente. Então, assim, não existe um peso que você fica após o botox. Entendi. Pelo contrário, né? Isso, você a sentir mais frágil. Frágil novamente. Mais uma interação em tela, 991222540. Posso ter alergia ao botox? Boa pergunta, Tiago. Um cheiro, meu amigo.
Pode sim, é muito raro, mas pode acontecer porque é uma toxina, né? Ela vem de uma bactéria que foi descoberta, então pode ser que alguém tenha, mas é muito difícil a alergia ao Botox. E aí, quem não pode fazer? Eu sei que o povo diz que grávida não pode fazer nada, além das buchudinhas. Existe alguma outra restrição, doutor? As pessoas que têm alergia, às vezes, depende da toxina, às vezes quem tem alergia à proteína do ovo. Então, existe uma consulta antes para a gente conversar para ver se realmente tem algumas restrições. Alguns pacientes que têm algumas imunodeficiências também não podem fazer, mas na grande maioria é pequeno o público realmente que não pode aplicar. É bem de Botox. boa, né? É bem de boa. Só pra gente fazer assim, ó, a revisão, lembra que a gente falou sobre preenchimento há algum tempo com a doutora Nádia? Bora entender mais ou menos, novamente, né, a diferença para ficar bem claro entre Botox e entre preenchimento, que tem aí uma artezinha que deixa bem claro qual seria aí as diferenças entre os dois. Com relação ao Botox, vai paralisar a musculatura, previne e atenua as rugas dinâmicas, né, que são as rugas de expressão. Com relação ao preenchimento, repõe o volume perdido e atenua ali as rugas fixas, né, doutora? Isso, porque ele vai preencher, né? Então ele vai diminuir aquelas rugas fixas, fazendo um efeito de hidratação na pele e preenchimento. Com relação ao Botox, não vai dar volume, o preenchimento é capaz de corrigir assimetrias, que a doutora Nádia bem falou aqui, dá volume e remodela o contorno facial, né? Isso. Então é realmente para você que quer deixar o lábio maior, toda essa questão assim. Com relação ao Botox, é feito em até 15 dias e dura de 3 a 6 meses. Já o preenchimento tem efeito imediato e dura de meses a anos, né? Que até quando a doutora Nádia falou, que disse assim, por mais que diga muitas vezes que tem duração de 1 ano, mas a pessoa vê que a boca nunca vai voltar à estaca zero, acaba que vai ficando assim mesmo, né, doutora? Se você fizer ultrassom, você vai ver que ainda tem um restinho de ácido, então ele demora um pouquinho, já o Botox não. Quando ele para o efeito, ele realmente sai o efeito totalmente da musculatura, ela volta a funcionar normalmente. Ó, doutora Nádia, então eu sempre vejo, né, no Instagram da doutora Nádia, ela dizendo, esse é o momento ideal para. Então, se você quer colocar Botox achando que vai sair de lá já com tudo esticado, não. Precisa pensar nesse prazo pelo menos de 15 dias, né, doutora? Sim, aí o prazo pelo menos de você vir fazer o retorno e reaplicação, porque às vezes tem uma musculatura que ela é um pouco mais forte, que o Botox paralisa, mas não paralisa totalmente. Então a gente coloca, com 15 dias a gente faz uma reavaliação para ver se tem algum ponto que ficou ali ainda sem estar paralisado, para a gente fazer um retoque. Então as dicas estão dadas, se quer fazer Botox, o babado é se programar, tá? Vai lá seguir a doutora Nádia, que chegou aos 10 mil. Ô, doutora, eu fiquei passada que você também é policial, é? Sou, sim. Menina, eu do lado da polícia e não sabia do negócio desse. Eu fiquei passada. Sou capitã da polícia, sim. Parabéns, viu? Uma Obrigada. mulher cheia de habilidades. Inclusive, a minha irmã disse que foi atendida por você, que você era maravilhosa. Eu disse, menina, que chique, arrasou. Então vai lá seguir essa maravilhosa. dra.nadiafranca é o Instagram, tá? Que tem sempre muito conteúdo legal. Tem um pouco da vida dela nos bastidores também, que é muito legal acompanhar, que às vezes a gente vê as pessoas assim, né, numa postura profissional e não imagina as outras coisas, mas tem sido muito legal tê-la por aqui e acompanhar também essas multifacetas dessa maravilhosa. Até segunda, viu, doutora? Até segunda, tchau, cheiro, tchau, boa beijo. semana. Olha, minha gente, quando o assunto